Algo preocupante é a teimosia do governo federal em insistir que não há risco de racionamento. Esquece uma série de detalhes e o principal dele é que racionamentos, vamos dizer assim, desligamentos longos podem acontecer por diversas razões, né? Que num sistema, nas condições em que se encontra, transportando grandes volumes de energia, longas distâncias, talvez com transformadores sobrecarregados, linhas no limite de carregamento, etc., ele está fragilizado, ele está numa situação delicada. E alguns acidentes elétricos, vamos dizer assim, termodinâmicos, poderão deixar uma região do Brasil sob racionamento até durante muito tempo. Então o problema de risco de racionamento sempre existe. Com chuva, sem chuva, os reservatórios poderiam estar 100% carregados e alguma região até grande do Brasil vir a sofrer um tremendo racionamento, dependendo da gravidade do acidente, né? Quando nós jogamos na Mega Sena, na loteria, coisa assim, né? Nós podemos ver até no verso a probabilidade de acertar, que é infinitesimal. Nem por isso a gente deixa de jogar. E tem pessoas que, inclusive, jogam fortunas. Ou seja, a gente sempre imagina que por uma razão ou por outra, algo venha a acontecer a nosso favor. Mas ainda na política, né? Onde o insucesso de um poderá ser a salvação de outro. Então o governo não é mais poderoso do que o grande arquiteto do universo. Ele não fala com Deus, ele não negociou com São Pedro, ele não tem domínio sobre a situação de todos os grandes componentes do sistema elétrico, até porque a gente vê que muitas concessionárias degradaram seus serviços, perderam qualidade, por efeito desse modelo que separou geração, transmissão, distribuição e virou um modelo bom para a Bolsa de Valores, não para o usuário. Então, o que nós queremos pedir encarecidamente às nossas autoridades é números, dados. Qual a probabilidade de nós não termos racionamento em 2013 ou 2014? Qual a probabilidade dessas novas usinas do Rio Madeira funcionarem corretamente? Sistema de transmissão, subestações, etc. Qual é a probabilidade da usina de Belo Monte entrar em operação na data certa? Qual é a probabilidade de termos um aumento do produto interno bruto brasileiro de 1, 2, 3, 4, 5%? Tudo isso é calculável, porque nós temos estatísticas, né, o governo mais ainda, nacionais e mundiais. O que talvez falte é gente competente para usar todos esses bancos de dados e oferecer ao povo, ao empresário, ao consumidor, uma noção precisa, vamos dizer assim, com uma margem de erro, como acontece nas eleições, né? Eu acho que o Tribunal Eleitoral é extremamente inteligente quando exige que as pesquisas tragam, informe a margem de erro. Então aí nós teremos condições de saber com segurança
né? A geração de energia elétrica, eu fui gerente de manutenção de usinas, né? Fui gerente de equipes de comissionamento, de ensaios, fui peão, né? Então alguma experiência tenho para fazer, para dizer o que eu estou dizendo. E fico muito triste quando eu vejo a empáfia até do governo, né? O cinismo, porque eles sabem, né, mais do que ninguém, qual é a realidade, né? E é evidente que não é boa. Usinas que deveriam estar no museu estão operando a plena carga, né? Qual é a confiabilidade delas, né? Dependem de combustível que de repente tem que existir no pátio, tem que ser transportado, né? Há uma série de coisas que, e ainda mais com a privatização, o empresário não é idiota, ele deve estar cobrando do governo garantias para as negociações que fará para poder atender a determinações do ONS, etc. Tudo isso gera dúvidas, né? Eu fui do setor elétrico, fui presidente de uma associação de concessionárias estaduais de energia elétrica em 1994, e de lá para cá trabalhei com grandes empresas e consultorias e aprendi a ver o setor elétrico dos dois lados, dentro da empresa de uma concessionária e fora dela. E a gente sabe as inseguranças, as incertezas, né? Como, por exemplo, aconteceu com a medida provisória 579, que foi um torpedo abaixo da linha d'água nas empresas privadas e das concessionárias estaduais, porque as federais simplesmente cumprem ordens e vamos ver como é que o governo federal vai administrar isso, um problema que ele próprio criou. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica preocupado, né? Até como a gente vê nas manchetes de hoje, né? Onde um ministro nega racionamento, né? Diz que tem estoque firme de energia. Bem, se tem estoque firme de energia, seria ótimo se ele viesse e mostrasse isso num quadro negro, né? Fizesse uma exposição técnica minuciosa via televisão, nem que durasse 4, 5 horas, né? Um programa feito de modo a que não deixasse dúvidas em relação ao que ele está dizendo. No Brasil existem muitos profissionais na área de energia e todos nós gostaríamos de saber detalhes. Ele poderia até... não, o portal não resolve porque acaba sendo censurado, mas o governo tem como pagar algumas horas de televisão em rede nacional, como se dispôs a pagar durante o período eleitoral, onde as empresas vão descontar do imposto de renda o horário nobre de televisão que foi dedicado ao horário eleitoral. O governo, ou as TVs educativas aí, onde o governo, se quiser, pode usar a TV do Senado, a TV da Câmara de Deputados, e ficar dias e dias, detalhe a detalhe, expondo por que tanta convicção em relação a que teremos condições de evitar o racionamento. Há eventos que, se acontecerem, de fato, tornarão o medo que estamos passando até motivo de piada, porque se as usinas do Rio Madeira entrarem em operação na hora certa, tudo funcionar direitinho, sistema de transmissão, de transformação, às vezes, se houver o que a gente não tem mais visto, né? Sucesso, né? Nós vimos o contrário,
caso de Itaipu, atrás de não sei quantos anos, aí 2, 3 anos, na entrada das 2 últimas máquinas, quer dizer, não eram novidades, máquinas que bastava, cujo projeto já havia sido testado. Então, quando a gente nota que isso acontece, a gente fica em dúvida em relação a qualquer coisa, né? E aí entra a lei de Murphy, né? Como a gente sempre brincava na área de operação da Copel. Se algo de ruim pode acontecer, vai acontecer. Então era o caso. Justamente no Natal aconteciam problemas graves, Natal, fim de ano, e lá saía gente, né, deixando família e tudo para mergulhar, às vezes, numa subestação torrada lá, uma cidade no escuro, coisa parecida. Então, nós queremos sinceridade, honestidade intelectual. Tá? O governo ganha muito se agir assim. A presidenta Dilma tem feito coisas boas, né? Lógico, ela não acerta sempre, mas o balanço é positivo a favor dela. E ela pode, com um comportamento dessa espécie, sair tremendamente desmoralizada do governo federal. Então, para o bem do futuro político dela, daqueles que a apoiam, e do Brasil, né, dos brasileiros, do mais humilde ao mais rico, nós queremos detalhes, né? Nem todos os brasileiros são ignorantes, nem todos os brasileiros são alienados em relação à engenharia. E para nós, fatos e dados, números e contas bem feitas são extremamente importantes. Se apesar de tudo ainda acontecer, como diz a lei de Murphy, o pior, pelo menos o governo terá feito uma explanação digerível e demonstrado por que tem tanta convicção de que não teremos racionamento. É um direito que o povo tem, principalmente os engenheiros, os profissionais do setor elétrico, que têm capacidade, pelo menos alguns, de entender uma conversa mais sofisticada.